Eu passei anos tentando mudar, remexendo em tudo da minha vida, remexendo nos porões da minha alma, e mesmo assim eu continuava no mesmo lugar de sempre, sem resultado, sem reconhecimento, sem voz. E aí eu descobri que diante de tudo isso, eu não estava mexendo no que mais importava. E o pior de tudo é que eu sabia onde era que tinha que mexer, mas no fundo eu não queria encarar isso de frente. Eu acredito que você vai se identificar muito, porque você também já deve ter tentado muitas coisas, já deve ter dado muitas voltas em si mesmo, como se fosse um eixo, e mesmo assim nada saiu do lugar. Você parece que já tentou realmente de tudo. E aí começa na academia, começa a ler um livro, começa a mudar a alimentação, faz de tudo. E de repente você vê que um mês depois parece que você continua na estaca zero. E eu vou acreditar em você se você disser, Érica, não é falta de esforço. Porque eu sei que por mais que a gente se esforce, parece ainda que a gente está remando contra a maré, né? A nossa cabeça, a sua cabeça, ela não é um território isolado. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela desenvolve os nossos hábitos, as nossas ações e pensamentos diante daquilo que está ao nosso redor, diante daquilo que a gente ouve, diante daquilo que a gente vê, e principalmente dia a dia. É aquela coisa de você saber que todos os dias você lida com aquilo, com aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele ambiente. E aí você acaba desenvolvendo aquele padrão da pessoa que você convive mais tempo com ela, aquela pessoa que você convive diariamente. Deixa eu contextualizar para ver se fica um pouco mais fácil de você entender. Geralmente, a gente que foi criado numa infância, pelo menos posso falar por mim, de muita escassez, muita necessidade, eu não passei fome na minha infância, mas eu passei muita necessidade de escassez, necessidade de coisas básicas, e principalmente eu tinha muitas vontades de brinquedos, maquiagem de criancinha, né, aquelas coisas, roupinhas e muitas coisas. Beleza, eu andava bem vestidinha e me alimentava, mas era sempre aquela coisa, o arroz com feijão. E graças a Deus por isso, graças a Deus que os meus pais não me deixaram passar fome, né? Fome mesmo, literalmente. Mas eu queria bonecas, eu queria brinquedos, eu estudava em escola particular. A minha tia, que foi minha segunda mãe, que Deus já levou, ela passou muitos anos da vida dela segurando a onda para eu estudar numa escola particular, a melhorzinha do meu bairro, mas também não era uma grande escola, tá? De qualquer forma, fardamento, livros, essas coisas, material escolar, era sempre com ela. Então, a maior alegria da minha vida era quando a gente ia no começo do ano comprar material escolar. Ela não tinha pena de gastar comigo, ela tinha muito amor, ela via a alegria dos meus olhos de ter um estojo diferente, coleção de canetas e tudo mais. É tão engraçado isso que até hoje eu coleciono canetas. Eu amo caneta e papelaria, porque isso ficou gravado no meu coração. Era uma grande realização que eu tinha quando minha tia me levava. Então eu cresci nessa infância muito escassa. E aí o que que tinha na minha mente? Como foi que eu fui condicionada? Eu fui condicionada de que a vida era aquilo. Eu fui condicionada que eu tinha que terminar os estudos, arranjar um emprego chulenga, um emprego sem futuro, para ganhar ali um salário, morrer andando de ônibus, enfim, todas essas coisas, porque era a minha realidade. Como era que eu ia sair daquilo dali? Como era que eu ia sair daquela realidade que era toda a minha família? E aí a família por parte do meu pai sempre foi uma família mais abastada, sempre foi uma família de pessoas mais bem-sucedidas, pessoas que estudaram e tudo mais. E eu sempre olhava para eles e acabou que eu criei um isolamento, eu mesma. Eles sempre me amaram, me respeitaram, mas eu me afastei deles porque eu não me enquadrava. Parecia que eu não pertencia àquela família, porque eu convivi muito mais tempo, a minha vida toda, com a família por parte da minha mãe. Então, a nossa mente, ela é condicionada ao nosso ambiente e às pessoas com quem nós convivemos diariamente. Se nós convivemos com pessoas de mentalidade escassa, de mentalidade pobre, pobre mesmo, que eu digo aquela mentalidade chula, que só pensa em coisas fúteis, não pensa em crescer, não pensa em se desenvolver, como é que você acha que você vai influenciar essa pessoa? Se você convive mais tempo com esse tipo de gente. A tendência é que você seja contaminado por elas. É muito mais fácil você ser contaminado por pessoas assim do que você contagiar positivamente esse tipo de pessoa. Quanto mais o nível de medo, de escassez e de falta de ambição tiver essas pessoas com as quais a gente convive, mais isso vai ficar enraizado no nosso coração.
Foi isso que aconteceu comigo até a minha idade aí de 37 anos, mais ou menos, quando eu me redescobri, quando eu me enxerguei, quando eu olhei no espelho de verdade e literalmente, e só não esmurrei o espelho para não quebrar minhas mãos e cortar, mas eu pensei, aqui pronto, já deu, chega. Daqui não vai mais adiante. Eu vou me transformar numa outra pessoa. E eu vou deixar isso aqui muito claro. Não é abandonar as pessoas que você ama. Não é abandonar a sua família. Eu discordo de quem diz: ah, se você quer ter um mindset diferente, abandone a sua família e vá fazer network e tudo mais, depois você volta para ajudar eles. Não faça isso. Você não sabe o dia de amanhã. De repente você abandonou alguém que você ama por ambição e quando você voltou ela não estava mais lá. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você mesmo colocar aqui, ó, uma faca no meio do dente e dizer: eu vou fazer acontecer. E da minha geração em diante, as coisas vão ser diferentes. Eu vou ser a boa influência. Eu vou ser quem tem bons hábitos. Eu vou ser quem vai ter dinheiro. Eu vou ser quem vai prosperar. Foi isso que eu fiz com a minha vida. Foi essa mentalidade que me fez abrir portas que eu jamais imaginei passar por elas. Foi essa mentalidade que me fez sentar em mesas que eu nunca pensei que eu poderia sentar, ter acesso a pessoas que eu não imaginava que eu poderia ter acesso. Mas por quê? Isso chama-se poder pessoal. Depois que você cria essa força mental, primeiro vem a clareza, você toma a decisão. Depois você parte para esse lado de eu vou fazer e tchau para quem está do meu lado. Eu vou tapar os meus ouvidos e vou tapar os meus olhos e vou fazer a minha realidade ser diferente. É que você vai acessar esses novos caminhos. Eu chamo isso de alter ego. E o alter ego nada mais é do que você construir um novo eu. Érica, como é que eu construo um novo eu? Eu vou trazer aqui muitos e muitos vídeos para te ensinar a fazer isso, para mostrar para você que você não está sozinha, para dizer para você e te provar que você vai conseguir. Eu não sou diferente de você. Se eu conseguir, você também consegue. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para minha vida ir por água abaixo. Mas chegou um belíssimo dia, um dia abençoado, um dia que Deus abriu os meus olhos, me mostrou que não era aquilo que Ele tinha reservado para mim. A partir desse momento eu tive clareza e principalmente força e coragem. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Eu vou te ensinar a construir um alter ego, passo a passo, gradativamente. Você não vai se arrepender de ficar aqui no Insights da Magna. Esse canal aqui é para te ajudar a construir uma nova versão de você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que as tuas amizades, teu ambiente de trabalho, as pessoas com quem você mais convive, elas estão te ajudando a crescer ou elas estão te diminuindo? Até o próximo vídeo.